Pronto, amigos, pronto, torcedor, tudo bem com vocês também? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro episódio do Resenha da Copa, isso mesmo, Resenha da Copa TV Grande Rio de Futsal. Esse é o terceiro episódio em que a gente quer discutir aqui, a palavra discutir não cabe, né? Cabe mais resenhar mesmo, conversar sobre a Copa. E a gente vai resgatar o que aconteceu no ano passado, na grande final. Dois times que fizeram uma final épica, sem sombra de dúvidas. Você estava no ginásio? Se estava, certamente lembra que foi uma final realmente sensacional. E a gente vai resgatar isso aqui num bate-papo, com imagens inclusive. Nós trouxemos os dois representantes dos times que estiveram na final. Lembra quais? Garapa de um lado, Loteamento Recife do outro. E enquadra muita emoção. Bom, então a gente vai conversar. Primeiro, deixa eu apresentar aqui os nossos convidados. Daniel Alencar. Tudo bem, cara? Boa noite. Do Garapa, né? Exato. Tudo bem com você, Tudo Daniel? bom, graças a Deus. Agradecer aí a vocês por o espaço de poder estar aqui hoje debatendo aí. Novidade na Copa, né? O Resenha, esse canal aí que eu tenho certeza que vem só para agregar. Para ser, com certeza já foi um sucesso ano passado e que agora em 2024 seja mais sucesso ainda. Então é um prazer estar com você, estar aqui com meu amigo Bruno aqui. Somos adversários dentro de quadra, mas fora somos amigos, somos parceiros, mesmo patrocinador, enfim. Que legal. Graças a Deus ano passado foi uma grande final e pedir a Deus que esse ano se repita seja, novamente. Né? Tu já quer estar na final de novo, né, Daniel? E de prioridade contra o loteamento novamente. O Bruno Damasceno, bem-vindo, Bruno, tudo bem? Tudo em paz. Boa noite, agradecer aí pelo espaço e parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é um quadro bacana, que eu acho que vai abrilhantar ainda mais essa Copa, né? Esse espaço, ceder esse espaço para as equipes falarem, né, sobre o que aconteceu. E o que Daniel falou é verdade. Eu espero também estar na final, estar aqui no próximo ano, né? Aí eu quero ver o que vocês estão preparando para chegarem na final esse ano, né? Vai depender muito, né, do que os times vão fazer dentro de quadra, né? Isso. Mas a gente que agradece vocês aqui com a gente, né, nesse Resenha da Copa, é o terceiro episódio, né? Então, bom dia, boa noite, boa tarde para você que está acompanhando em qualquer lugar do planeta. Bom, eu queria resgatar com vocês aqui a história, né, dos times. Ô, Daniel, como é que nasceu o Garapa, cara? Conta pra gente aí, como é que foi essa história? O Garapa é um projeto que ele se iniciou em Juazeiro, no futebol de campo, nos campos da Várzea de Juazeiro, através de Helder e Franzé. E no ano de 2017, eles estiveram na Multifrios me fazendo um convite para ser patrocinador, para eles colocarem pela primeira vez o Garapa no futsal, então, que era na Copa TV Grande quando Rio. surgiu o Garapa, você ainda não fazia parte da diretoria? Não fazia. O Garapa era do futebol de campo. Aí quando eles foram migrar para o futsal, eles estiveram comigo na Multifrios, me fizeram esse convite para entrar como um patrocinador. Naquele primeiro ano eu entrei apenas como um patrocínio. Apenas com a marca, né? Com a marca nossa. E aí caímos na semifinal, ou foi nas quartas de finais. E eu já era um apaixonado pela Copa TV Grande Rio, acompanhava a Copa desde pequeno, era torcedor do Cartório. Aqui sempre aquela rivalidade Cartório, Cabrobó, depois veio Santa Maria da Boa Vista, enfim. Os times mais tradicionais, Trindade, Curaçá, né, que existia. E eu sempre acompanhei, sempre fui apaixonado por a Copa, sempre gostei. E aí foi quando eu resolvi, no outro ano, realmente entrar com um projeto com o Garapa. Foi quando eu assumi a presidência do Garapa no futsal. E a gente entrou, se eu não estiver enganado, em 2018, quando a gente entrou com o primeiro projeto do Garapa no futsal, fizemos... O primeiro ano, tinha muitos anos que um time, desde a época de Cartório, que um time de Petrolina não chegava à final da Copa TV Grande Rio. Nós chegamos naquele ano na final contra Curaçá. Perdemos a final de 5-3, foi um jogo memorável. Portões fechados no Sesc e tal. E daí iniciou. Aí quando você perde, vem aquele... Mesmo perdendo o título, isso te deu energia, bateria e disse, não, eu quero buscar esse título. Né? Sem dúvida. Eu acho que, por incrível que pareça, quando perde, a vontade que chega o próximo ano e ver chegar é mais do que quando você ganha. Perfeito. Então aquilo ali me motivou para que realmente eu fui atrás de querer
que realmente Petrolina tivesse uma representação do futsal. E eu acho que através do Garapa se iniciou tudo que tem hoje. Né? Através do Garapa, quando a gente fez esse... Garapa resgatou, né, essa presença de Petrolina. Exatamente, né? Porque tinha os times de fora dominavam aqui. Bruno sabe bem disso, que passou um grande período da Copa que Petrolina não tinha representatividade. Né? Não era nem não ganhar, não tinha nenhum time que investia. Que chegasse. Que chegasse de investimento. Os times entravam só com jogadores da casa e tal. E aí, naquele ano, a gente resolveu, não, vamos agora representar mesmo Petrolina, vamos colocar um time. E aí, daí iniciou. No outro ano, a gente conseguiu chegar na final novamente contra o IAT. Perdemos a final. E cada ano foi bivice, né? Bivice. Negócio chato, né, Bruno? Muito. Mas é como eu sempre falo, tudo é na hora certa, né? Tudo tem um porquê, um propósito. Alguma vez arrependimento? Não, jamais. Muita gente questionava o nome do time. Nós perdemos 4 anos da Copa. Né? Todo ano a gente entrava como um dos times favoritos. 4 anos seguidos? Não, 2 anos sendo vice, outro ano caímos nas quartas e outro ano caímos na semi. Perfeito. Então, e a gente sempre investia, sempre trazia jogadores de fora. E foi ficando pegando uma fama de, investe, não traz. Mas isso aí nunca me atingiu em nada, porque eu sempre tive em mente que nada resiste ao trabalho e à determinação e a você andar correto. E tudo na hora certa vem. E eu sempre continuei fazendo do mesmo jeito, trazendo as mesmas pessoas, trazendo os mesmos jogadores. E muita gente criticava, traz o mesmo técnico. Aí eu trouxe um técnico que agora acabou de ser campeão do mundo. O cara que era Fabiano Choquito. Né? E o povo questionava porque ele não ganhava uma TV Grande Rio, questionava o trabalho dele. Enfim. E eu nunca me deixei levar por isso. Lógico que você fica com aquele sentimento. E, poxa, por que não deu certo? Onde é que eu estou errando? Onde é que a gente está errando, né? E aí, quando foi no ano de 2020, que veio a pandemia, a gente estava com um projeto montado e veio a pandemia, não teve a Copa e a gente se viu, passou 1 ou 2 anos sem ter a Copa, se eu não me engano, não foi? 2 anos, não foi? 2 anos. E se viu para a gente refletir algumas coisas. Quando voltou a Copa, a gente montou um projeto com algumas pessoas que já estavam com a gente, mudamos outras coisas. O nosso treinador, que era Fabiano, já não pôde vir, já porque tinha um compromisso com o clube lá, mas o convite era para ele, ele não pôde vir. Aí foi quando eu chamei para o Somazinho, que é um grande profissional aqui da nossa cidade. Cria da Copa, Cria da Copa, era jogador, jogava no cartório, é meu amigo pessoal. E foi quando eu chamei ele e as coisas andou naturalmente. E como eu disse, num dia que a gente foi campeão lá, que vinha entrevistar, eu disse, olha, água mole e pedra dura, tanto bata até que fura. Quem trabalha correto. Eu sabia que ia chegar a nossa hora. E aí, Deus é tão bom que veio o próximo ano, que foi esse 2023, e a gente se tornou bicampeão. E eu conversava com o Bruno, queria já deixar aqui também, mandar um abraço para Aldemir, que se você ver aqui, é nosso patrocinador, Seiva do Vale, e que é o patrocinador master do loteamento. Então, nós somos muito amigos, temos uma parceria, e ele montou esse grande projeto. E eles perderam ano passado, e eu dizia a Bruno, em conversas que a gente teve, eu digo, não tenha dúvida, continue com o projeto de vocês, converse com o Aldemir, sentem, não tenha dúvida que a hora vocês vão ser campeão, porque é um grande projeto, foi o primeiro ano deles, eu achei que não seja a mesma história do Garapa, que demorou 4, 5 anos para ganhar, mas foi aí não dá não. Mas foi o primeiro ano, chegaram na final, foi um grande projeto, eu tenho certeza que vai ser. Que com certeza a hora deles também vai chegar daqui a 1, 2 anos, que esse ano vai ser o Garapa novamente. Não. É meio contraditório aí o Daniel, porque vai insistir que você vai chegar, mas esse ano não, né? Brincadeiras à parte, né, Daniel? Mas ter projetos como esse só engrandece a Copa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você, quando tem projetos de pessoas organizadas, que investem do início ao fim da Copa, enfim, isso só faz engrandecer a Copa, que, sem dúvida, já disse isso a Joelma, não é a maior competição de Pernambuco, não, de futsal. A maior competição do Nordeste. Sem dúvida. Vaza todos os jogadores que jogam aqui e está entre as 3 maiores do Brasil. Não tenha dúvida disso. O Bruno, como
é que surgiu o Loteamento Recife, então, né? O time Loteamento Recife. Tem uma história aí, né? Para trás-mente, né? Como diz o Rodrigo Paraguaci, né? Para trás-mente tinha uma história aí. Conta pra gente como é que surgiu e você formou o time. Assim como o Daniel, eu também sou um apaixonado pela Copa e apaixonado pelo futsal em si. Né? Eu venho de uma família que quase todo mundo jogou. Tem um tio que jogou no cartório, jogou a vida inteira. Eu fui torcedor pequeno. Depois acompanhei o Garapa por achar que era um projeto parecido com o que era o cartório lá atrás, né? E aí eu estava até comentando com os meninos que eu faço 10 anos nessa loucura de bola nesse ano de 2000. Eu iniciei em 2014, então eu completo 10 anos esse ano. Só que a gente não iniciou como Loteamento Recife, a gente iniciou como Vila Marcelo. Vila Marcelo. Né? E aí, só que o parceiro sempre foi o mesmo. Só que ele nunca teve, como é que eu posso dizer, como ele era também um patrocinador da Copa, eu acho que ele nunca visualizou o que é um time de futsal voltado à TV Grande Rio, o tanto que engaja para ele, né? Eu acho que ele conseguiu enxergar isso no ano passado, ele conseguiu ver isso porque assim, ele sempre foi um patrocinador particular meu do Bruno, né? Então aonde eu ia, eu sempre ligava para ele. E aí ele sempre me ajudou no que podia, é claro. E esse ano foi diferente. A gente montou um projeto com 15 dias, como sempre foi, só os meninos da casa ali, aquele negócio todo. E aí, sem muito investimento, eu peguei meu telefonezinho e mandei uma mensagem para ele. Ademir, estou precisando da sua ajuda. E aí ele não me respondeu. Eu acho que vai dar errado. E aí eu faltava, acho que 15 dias, 20 dias, ele me ligou. Quando ele me ligou, aí ele disse, eu quero montar um time. E aí o que é que eu preciso para competir, para chegar? Eu quero ganhar do Garapa. Ele falou assim para mim, né? Ele dizendo isso. É porque é quem realmente, quem investe, quem é o atual campeão, você tem que espelhar em quem está chegando. Né? E aí eu disse, só tem uma coisa, não tem outra coisa, é investimento. Se tiver investimento, vai chegar. Se não tiver, não vai. Porque eu estou na Copa desde 2014. Eu vivi o lado de não ter o investimento, de ter só atletas da casa, e aí você chegar para investir no mata-mata e tudo, e a gente sabe da dificuldade. E quando você tem um investimento, existe outra dificuldade, que é a dificuldade fora da quadra, as pessoas conversando, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que a gente sabe que não consegue agradar todo mundo. Mas para competir, eu acho que você tem que ter um investimento. Hoje a Copa ela é muito grande, não dá para você vir sem investimento, você tem que ter o mínimo possível, né? E aí foi o que a gente falou para ele, tem que ter um investimento. Ele disse, faz o seguinte, faça um orçamento para mim. E aí eu me animei, eu saí do nada e vou agora, acho que eu vou conseguir competir. E aí a gente fez um investimento, montou o projeto, mostrou para ele aprovou o projeto, adequou, é claro, ao que ele queria. E aí a gente conseguiu chegar, né, fomos caminhando, conseguimos chegar no primeiro ano à final. Mas assim, pra gente, acho que o mais gratificante, tipo, até quando o Daniel falou sobre o título, algumas pessoas falaram comigo, eu disse, eu ganho da primeira, eu já não venho mais na segunda. Porque eu já fui campeão, não precisa vir mais, né? Então é melhor esperar, aguarda pro próximo ano, né, pra gente fazer um projeto mais organizado, porque a gente vai ter muito mais tempo. Né? Quando termina a Copa, ele fala pra gente, tá garantido no próximo ano, pode alinhar. E aí a gente passou 6 meses trabalhando, justamente para quando chegar agora nesse período, a gente já tá com o projeto montadinho. A gente tá com o projeto montado, mostrou a ele aprovou com algumas, né, que empresário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu disse, olha, é um ano que eu acho que a expectativa pra gente esse ano, por ser um ano de eleição, um ano que a gente sabe que as cidades circunvizinhas que não participaram podem vir para a Copa, então eu acredito, devem vir. E eu acredito que seja um ano muito mais competitivo. Então, assim, a gente tem que ter um projeto bem organizado, bem bacana, assim, não para chegar, dá trabalho. Que bom que nas discussões, né, a Copa é discutida em alto nível, né? Não é uma competição amadora, mas pera lá, cara, que tem que investir, quer dizer... Isso demonstra o que é essa Copa, né? E fora o tempo, tipo assim, eu brinco com as pessoas que estão fora, que a Copa começa pra TV, eu acho que quando ela faz a primeira reunião. A Copa começa pra quem tá na frente do time, quando termina a outra. Você sabe quando é que é a primeira reunião? Normalmente uma semana depois da final. Pra gente é a mesma coisa. Mas é isso.
Porque né? se a gente não Começa fizer esse assim. planejamento, a gente inicia a Copa para planejar tudo, não dá tempo. Sem sombra de dúvidas. A gente tá o quê? 30 dias da Copa? Hoje Praticamente. Aí a gente vem nesse momento que carnaval, estamos aqui, nesse bate-papo, é isso. Menos de 30 dias. Aí Dia você vem 9 de carnaval, março, né? para 70, 80% de meu time eu fechei 15 dias depois da final. Depois da final, né? Mas Então, mas veja isso só, mesmo. da final Da 2023. Mas é basicamente isso, porque para quem tem um projeto organizado, a gente tem que garantir logo isso agora, porque a gente já vai ganhar muito tempo. bom. A gente ganha tempo. Então, para você que acompanha essa resenha da Copa TV Grande Rio de Futsal, vocês vão ter uma ideia do que é realmente investir nessa competição, o que é essa competição, o que ela representa para essa região. Vamos matar a saudade um pouquinho? Talvez Não, eu o não- Hotel Recife não queira. Não. A nossa produção coloca aí pra gente os gols daquela final. Ô Bruno, o Garapa vencendo por 4-1, né? Vocês chegaram. Vamos rever aqui alguns lances. Aí dói, viu? Aí Dói, dói rever isso, né, dói. Bruno? E aí, Daniel? Alegria grande. Olha o ginásio como estava, gente. Bateu, Bruno, em você em algum momento no jogo, né, na final, porque abriu a vantagem, 4-1, foi uma vantagem no final realmente muito, muito bem construído, mas o loteamento Recife em algum momento chegou a dizer assim, ó, a gente vai pra cima, é possível. E em que momento você se sentiu pertinho do título? Qual o momento na final que você mais chegou perto do título, na tua opinião? Eu já assisti esse jogo, eu acho que umas 10 vezes. Já assisti umas 10 vezes, acredito. Eu assisti quando eu chego no outro dia, eu assisti. Outros dias eu estou em casa, Voltou eu volto a assistir. E assim, muitas pessoas não sabem, mas a gente chega na final, nessa final eu tinha, acredito que 8 atletas profissionais, e eu chego na final com mais ou menos 3 jogadores que não aguentavam jogar. Inclusive, meu camisa 10 não aguentava jogar. Não aguentava. Por quê? Machucado, ele já vem da semifinal Já machucado por fazer muitos jogos e tudo. E aí existe um ponto que a gente é obrigado a trazer o atleta. Porque se a gente não traz o atleta, aí fica aquele burburinho. Então eu sou obrigado a trazer ele. Não é desculpa. Claro. Mas eu assisti no jogo. Mas ajuda a gente a entender, né, Daniel? Isso. O meu fixo, ele também não aguentou, ele estava machucado, Michel também machucado, então assim, eles vieram para jogar a final porque era uma final. Talvez se fosse um jogo de 3 pontos, os caras tinham ficado em casa, tinham se cuidado para jogar a final. Mas assistindo o jogo, quando a gente toma 1-0, a gente faz o 1-1 logo em seguida, poucos minutos depois. O ginásio veio abaixo. Subiu de expectativa desse, poxa, vamos ter uma final daquelas, né? Isso. Aí a gente toma o 2-1, termina o primeiro tempo 2-1. O primeiro tempo terminou 2-1. Então, o que é que a gente conversava no intervalo? O jogo tá aberto, a gente tem mais 20 minutos e um gol para tirar. A gente não tem 10 gols para tirar, a gente tem um gol para tirar. Então, temos o goleiro linha, a gente tem muito tempo. Se eu não estou enganado, a gente toma o terceiro com 7 minutos. 7 minutos de jogo é muito tempo. É muito tempo. E a gente pressionando. Quando você toma o terceiro, aí você já vai pro tudo ou nada. Aí já não tem mais o que fazer, porque você deve uma resposta à torcida, você deve uma resposta a quem tá lá. E pra mim, o resultado, ele não condiz com o que foi o jogo, porque até os 13 minutos da etapa final, o jogo tava lacrado, porque era 2-1 só, era um gol de diferença. A gente criava, o Garapa criava. Eu acredito, a gente sempre falava isso, a gente como... Tipo, quem tá à frente do time, a gente não vai falar, pô, e aí, você acha que dá? Eu vou dizer, não, dá não. Lógico, não posso falar isso. Então, a confiança era alta, mas a gente sabia do adversário. A gente sabia que era um projeto que era o atual campeão, um projeto que já vem... vocês têm uma amizade muito grande, vocês sabiam mais ou menos o que é que vinha do outro lado, né? Sabia. Como também o Garapa sabia, né, Daniel? Em que momento você percebeu, até mudando aqui o tom da pergunta, chegou a ver o título com essa virada de placar, demorar 7 minutos para você fazer o seu terceiro gol. O presidente tremeu um pouquinho na base aí, não? Veja só. Lá vem de novo um vice-campeonato. Não, de tremer nas bases não, mas eu concordo com o Bruno quando ele fala assim que o resultado não condiz muito o que foi o jogo. Né? Quem olha, uma final, 4-1 tal, dá a entender que teve uma superioridade muito grande.
e a gente sabia que se tratava de 2 grandes times, né? E sendo bem sincero, eu sentia assim antes do jogo que era um jogo que ia ser praticamente meio a meio. Eu achava que tinha um leve favorito pra gente por um detalhe, que como o Bruno falou, eu sabia de algumas coisas que estavam acontecendo do lado lá do time dele. Ele tinha algumas lesões. Eu tinha um dos principais jogadores meu, que era o do Pará, Chuca Lima, jogando também na base da injeção, sem condições de jogo, mas foi pro jogo. Mas a gente tinha uma quantidade de trocas maiores. Não sei se você vai concordar, Bruno. Mas é basicamente isso que a gente maior falava. rotatividade Isso. do elenco, A gente né? tinha uma Poupava, rotatividade né? para rodar o nosso time maior do que o loteamento tinha na final. Então ele trouxe 2 jogadores para a final, mas que chegaram apenas para a final e não tinha aquele entrosamento com o time. Eu acho que isso pesou um pouco negativamente no resultado para eles. E a gente não. O nosso time, ele, a partir do mata-mata, ele vem morar na cidade. Então ele vem treinar junto. Eu peguei uma base de jogadores do Pará que jogavam junto a vida toda. Então a gente tinha um entrosamento maior, né? E aí o jogo, mas mesmo com isso tudo, o jogo se inicia. A gente tem, graças a Deus, em 2 finais aí, um jogador num nível de inspiração altíssima, que decide o jogo com 3 gols. Nas 2 finais que o Garapa foi campeão, ele faz 3 gols em cada uma, que é o Negão de São Paulo. E ele praticamente... Isso conta, viu? Isso conta. Eu falo sobre isso. A gente conversa e tem jogador que ele é jogador daquele tipo de jogo, entendeu? Ele tem jogador que ele tá ali no time, às vezes o time não é nem essas coisas todas, mas o abençoado parece que é ele mesmo, não tem como correr. Ele praticamente em 3 jogadas individuais. Individuais que ele... Não é nem jogadas que a gente chama jogadas trabalhadas do futsal. Praticamente em 3 jogadas individuais ele resolve o jogo, né? Então, assim, eu acho que foi um grande jogo, uma grande final. Nós tínhamos, pela primeira vez na Copa, aconteceu um fato inédito. Nós tínhamos um jogador que estreou pelo Garapa e jogou a final contra o Garapa pelo loteamento, né? que era assim, da de São Paulo. Eu trouxe ele para a estreia. E aí houve algumas... Enfim, ele começou a competição jogando pelo Garapa. Ele começou a jogar pelo Garapa, né? mas como tinha mudado a regra, que você podia apenas uma partida jogar por outro time. Tem um limite de jogos. Como tem em todas as competições nacionais. Foi algo novo, né? Que se encaixam em determinados perfis de jogo, se encaixam em determinados perfis. E a gente achou que ele não tinha se encaixado no estilo do jogo que ia ser pro Garapa. No time que a gente tinha. Nosso time não era um time que jogava muito em função de pivô, como era ele. Então, com isso, como eu não ia utilizar mais ele, Bruno falou comigo, o representante do loteamento falou comigo, e eu automaticamente, porque tinha que ter a liberação nossa. Né? E eu disse, sem problema nenhum, até porque eu sou fã dele, é um jogador de seleção brasileira que eu acompanhava há muito tempo, que eu tinha vontade de trazer para o Garapa há muito tempo. E aí eu trouxe, e no lance até do empate, uma jogada individual dele, aí quando ele fez a jogada de rapaz, esse cara vai decidir contra a gente. E então, a gente brincava. A gente brincava. Antes do jogo da final, eu dizia, Bruno, a gente pode até perder, só não pode ser com o gol. Aí ele dá uma pedalada pra cima de nosso back, bate, o goleiro rebate, gol. Aí a gente tem um grupo, o Garapa é um grupo de diretores de 5 pessoas, só mais 4. E eu era um dos que achava que sim, deveria ter continuado, mas fui voto vencido. Perfeito. E aí eu na minha cabeça só, eu vou matar esses caras. Sensacional essa história. Sensacional. Para você ter ideia do nível da competição, você falou sobre 2 atletas que veio para jogar a semifinal e a final. Tipo, eu tenho um caso de Del que é campeão da Champions League de futsal. Exato. E aí o cara na semifinal, o que ele me manda de mensagem, me pedindo desculpa, você não tem noção. Me perdoe, me desculpe, eu fui muito abaixo. Eu não, você é doido. E eu assim, encantado com um cara multicampeão. Com a entrega do cara, né? Isso, e o cara me pedindo desculpa, mas aí ele falou pra mim, eu não esperava o nível da Copa. Não imaginava o que era essa Copa. Porque você vai pegar Petrolina, a gente, pra quem tá em capital, Petrolina é interior. Né? O cara não conhece Petrolina, nunca vai lá. Tem ninguém lá não. Isso eu perguntei ao Cine, no dia da final, nós fizemos um programa especial e ele falou isso. Cara, eu não imaginava o que era isso aqui. Isso, o nível da técnico, o nível da Copa, os caras não sabem quem nunca veio. Uma coisa interessante que o Bruno falou aí, que é uma das coisas que me chama a atenção nesse meio,
é que os jogadores mais rodados, mais experientes, de níveis mais altos, nem quando eu falo de níveis mais altos, não é só de futebol, não, é de níveis por onde conseguiu por chegar, onde eles passaram. Esses caras são os que chegam aqui, mais admiram a Copa, que mais ficam do que próprio os pratas da casa. Os que são daqui. Então, isso vai até um recado, assim, vai até um conselho que eu dou para esses mais jovens, pratas da casa. Aproveitem a oportunidade de ter uma Copa TV Grande Rio dentro de casa. Porque hoje, os que aproveitaram aqui em Petrolina estão todos fora. Isso. Hoje estão jogando Liga Nacional, estão fora do Brasil. Eu tenho um jogador que ele foi revelado primeiro por Bruno, segundo por mim. Porque primeiro quem deu a mão a ele, que revelou, foi Bruno. Segundo foi eu. Porque eu fui primeiro que peguei eles, que era 3. Era o Joãozinho, o Chapeleta e o Cezinha. Peguei eles, levei para Recife, botei no avião comigo, jogamos Copa Tronadon, jogamos várias competições lá. Foi quando eles começaram... Dando rodagem, né? Minutagem a eles. O Joãozinho hoje joga fora do Brasil, é destaque, acaba uma temporada lá, os outros clubes estão tudo doido atrás dele, eu até brincava com ele. Eu digo, rapaz, não vai conseguir chegar aqui, nem que se a gente chegar na semifinal, final, consigo não, Daniel, esse ano só junho. Você tem um Chapeleta jogando, atual campeão da Liga Nacional, jogando, decidindo. E entre outros, tipo, eu tive dois jogadores, Formiga, tal. Então, aqueles que... Eu tive 2 ano passado, 2 ano passado que jogou comigo, 2023, que já era e foram embora os dois. Jonas jogou com ele também, mesma coisa. O Garapa é campeão sub-20 pernambucano, né? Isso. E somos vice-campeão pernambucano por o Garapa e sou campeão pernambucano em parceria com o Tamandaré e campeão pernambucano em parceria com a SEC. 2 anos que a gente se juntou, os times, e colocamos e fomos campeão. E no ano que eu coloquei só, nós somos vice-campeão de uma competição a nível altíssimo, que era o campeonato pernambucano, né? Então, hoje tem times que investem. Eu mesmo tenho um projeto para o Garapa, de tornar o Garapa um clube profissional de futsal, participando das competições aqui a nível do Nordeste, Taça Brasil. E para as ligas e tudo. Agora que é um campeonato nacional, né? Com todos, né? Tem mais espaço. Vem preparando isso a cada ano, porque eu não quero, assim, botar o Garapa esse ano e aí próximo ano não colocar e ficar nessa... Eu quero que se torne um clube mesmo, um projeto, a gente vem montando isso aí, fechando com algumas parcerias para poder montar isso. Pegando exemplos de outras praças, de outros times, né? Exatamente. E assim, aqui Petrolina é um celeiro do futsal, tem muitos jogadores bons, né? Sem dúvida. Então, só basta esse pessoal realmente dar valor e ter mais profissionalismo, né? A Copa é isso, ela revela talentos, ela revela jogadores, mas formando times também, né? A partir da Copa, você desperta para esse mercado do futsal aí, chamo mercado, mas essa prática como um todo, né? Com investimentos. Conversar com vocês dois aqui, a gente precisa de 15 episódios aqui do programa para explorar todo esse conteúdo. Vamos falar 2024, 26ª edição. Como é que vem o Garapa? Me diga aí em curtas palavras. A pergunta é essa. Pergunta, legal. Traz ele quando chegar na final, se for contra a gente, deixa lá. Deixa lá. Eu vou falar em primeira mão. Nós acabamos de fechar hoje. Fechou com ele. Ele vem novamente para a Copa. Na realidade, ele estava fechado com o Garapa. Ele me disse, Daniel, fica tranquilo que pode chegar quem for aqui, que eu só jogo essa Copa aí. Só não jogo por outro time se você não quiser. É uma pessoa que se tornou um amigo, enfim. Mas ele tinha recebido algumas propostas de clube lá para poder ficar fixo, né? E lá em São Paulo ele tem jogadores de extra e tem jogadores profissionais. Certo. Infelizmente o futsal no Brasil ainda não é tão valorizado. E aí ele optou por continuar mais um ano jogando extra. Perfeito. Que é jogando essas competições que não são profissionais. Então com isso ele me ligou hoje. Na agenda ele abriu espaço para o Garapa. Tô fechado aí, chega em Petrolina quinta-feira agora. Tá chegando aqui. Já vem não vem para a Copa não, vem quinta-feira para um jogo em Salvador ou na Bahia sexta-feira. Eu tô indo com ele assistir esse jogo muito dele. Bom. E aí vamos fazer o anúncio oficial, mas Negão tá fechado. Já sim. Tá fechado. Tá fechado. Quem é o Negão que vem para o loteamento Recife?
Quem é o cara? Eu acho que o grande nome, principalmente quando a gente fala na segunda fase, é o caso do Simi, né? Que eu acho que ele, além de ter uma representatividade muito grande por ser Simi, ele também entregou o que a gente esperava dentro de quadro, o que as pessoas esperavam dele, né? Maravilha. E assim, a gente teve uma conversa no final da Copa, né? E ele falou assim, eu tô jogando, até porque a gente sabe da idade, né? Eu tô jogando, se eu estiver em atividade até o período da Copa, acredito que eu venho. E aí eu estive conversando com ele, que ele tá lá no Rio Grande do Norte jogando os campeonatos que tem por lá. Tá aqui pertinho. Eu até brinquei com ele. Vai lá comer uns camarões com ele, bater um papo lá. Ele tá quase morando no Rio Grande do Norte, deixa aí. Mas assim, ele confirmou. Ele confirmou, muito bom. Vem. Então veja o nível do que está a Copa 2024, a 26ª edição. Como é que está o mercado aí dos outros times? Vocês estão acompanhando? O que é que gira nos bastidores aí, no mercado da bola da Copa TV Grande Futsal? E aí? Eu acho que é o assunto mais falado. Outros times investindo, como é que vocês têm aí de a gente vai informações? Ter, eu acho que de 4 a 5 times aí que vem pensando assim naquela história. Eu acho que o legal é você divulgar. Na realidade, esconder, na realidade, esses 4, 5 times, que eu acredito que o Bruno está querendo falar nesse sentido, é o que a gente já está vendo movimentando. Sim. E vou entregar logo nosso acordo aqui em primeira mão. Vou entregar o nosso acordo aqui em primeira mão, que os dirigentes das equipes também parem para pensar também um pouquinho e respeito os outros dirigentes. Né? Vai ligar pro atleta, pergunta se o atleta está fechado, porque aí depois cria uma situação que não precisa, né? A gente mesmo, eu mais Bruno, conversamos já há um bom tempo atrás que tantos os jogadores que ele trouxe para o ano de 2023, eu não procuraria ninguém do time nem dele, ele faria nem isso ele, a não ser que um ou outro que, eu não vou ter interesse. Não quero, aí... E fulano, se você tiver, mas a gente vai procurar para respeitar, porque isso torna a Copa mais barata para a gente. A partir do momento que eu vou atrás de jogadores, leilão, a gente começa a fazer leilão e quem gosta disso? Os jogadores. O jogador vai amar essa história. Para a gente fechar aqui, eu queria saber de vocês opiniões. A competição ela já teve vários modelos, mas sempre o aberto chamou a atenção, sempre é o ponto principal. Como é que vocês encaram uma possibilidade de uma segunda divisão? Muita gente comenta isso, uma segunda divisão da Copa TV Grande Rio de Futsal, com acesso, com decesso. Como é que vocês veem isso? Bruno. Se eu lhe falar que eu tenho uma opinião formada sobre isso... queremos ouvi-lo. Não, eu não tenho assim uma opinião formada sobre isso. Eu acho que tem pontos positivos e negativos. Perfeito. O ponto negativo é porque talvez uma equipe que caia, eu não sei qual seria a motivação dela para o próximo ano, para investir, para voltar, enfim. Mas às vezes pode até ser que seja uma motivação, né? Não, eu vou voltar, dar a volta por cima, enfim. Eu precisaria pensar melhor com isso, mas ao mesmo tempo tem os pontos positivos, porque você dá uma oportunidade àquelas equipes que não têm tanto investimento, delas brigarem por algo. Então, quem é as equipes que não vai ter um investimento tão alto? Não, nós vamos brigar para ser campeão da segunda divisão, da Copa TV Grande Rio, vamos brigar com equipes enfim. Eu penso dessa maneira, apesar que eu acho que mesmo assim, se montar a segunda divisão hoje, tem investimento. Vão trazer jogadores. Era isso que eu ia falar. Tipo, você vai com a segunda divisão. Como é que vai funcionar? Ela vai permanecer igual a vai ser aberto? Aí, tipo assim, e aí? Aí eu tô na primeira divisão, teoricamente falando, né? Beleza, tranquilo, eu vou competir contra 10 times que investem. Eu vou pra B, só compete em um. Mas você vai ser campeão da B. Mas aí, lá é aberto, eu vou ser campeão da Copa também. Entendeu? Então, eu acho que é uma discussão um pouco ampla. Válido discutir isso. Válido, porque se você for parar para analisar, hoje nós temos 20 equipes na Copa. Quando o ano é um ano cheio, ela bate 20 equipes, né? Então, se você pegar as 20 equipes, vai ter o quê? 5, 6 que investem. Então, é algo que dá para se pensar em uma segunda divisão, como o Daniel falou, porque você coloca essas equipes de pouco investimento, porque, como eu falei, eu tive dos dois lados. Eu tive do lado de não ter investimento e do lado de ter. Que tem. Então, assim, eu sei como é sofrido. Viveu no bom e no ruim. E é sofrido. Do lado de lá é sofrido porque você não tem o recurso, e do lado de cá é sofrido pela pressão. Mas... é como eu falei, é uma discussão que dá para você tentar ver como é que faz, porque é legal, é bacana.
Mas eu acho que poderia pensar em outra coisa. Sei lá, tentar fortalecer essas equipes que estão junto com a gente, porque assim, nem todas as equipes têm o poder financeiro que a gente hoje tem, que o Garapa tem, que uma prefeitura tem. A gente sabe da dificuldade das equipes menores, de conseguir uma inscrição, conseguir um uniforme, quem sabe trazer um jogador. Então assim, a gente poderia tentar fortalecer ela para fazer uma competição ainda mais forte. Para mim, se eu pegasse só o Garapa na final, os outros times não fossem de investimento, para mim é lindo. Mas eu sou torcedor. Para a competição. Eu sou torcedor, eu quero jogos mais agradáveis para o público ir assistir. Né? Eu brinquei até com o Joelma que eu falei isso. Quando o jogo é bom, o público vai. O público vai. Não tem dúvida disso. Você acha que está mais tempo do que eu no meio do esporte, sabe? Praticamente juntos, porque você começou pequenininho, já comecei grandinho. Bruno, obrigado, Daniel. O resumo que a gente pode fazer desse bate-papo aqui é que esses dois times vêm fortes, vem pegado. E tem outros times que vêm pegados aí. A Copa, a gente não sabe onde vai chegar, né? E a gente não quer saber. A gente só quer continuar fazendo essa Copa crescer e com participações com o time, com a visão que vocês têm dessa competição. Isso para nós é muito importante. Obrigado, hein, Daniel? Obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí ao espaço aberto aí para a gente estar debatendo, discutindo aí, falando sobre o nosso projeto, falando para a nossa torcida também, que é importante. É como o Bruno disse, tem que anunciar os jogadores. Hoje a Copa cobra isso, nossa torcida cobra. Então, é só agradecer a vocês aí por espaço. Independente de quem vai ser o campeão, se for o Garapa, se Deus abençoar, que a gente vai atrás desse tri aí, que é um projeto nosso de ir para se igualar com Santa Maria, que é o único tri seguido. Então, é um projeto nosso. Se for da vontade de Deus, nós vamos sair felizes. Se não for, vamos sair felizes da mesma maneira, porque a gente quer que a Copa cresça, que a gente vai para lá, porque o resumo de tudo é que, no final, isso tudo é uma brincadeira, é uma maneira de socializar, e é isso que fica. O recado e cria que fica, possibilidades, né, Daniel, para muita gente. Então, que seja mais um ano abençoado, mais uma Copa que se inicie e termine da melhor maneira possível. Maravilha. Bruno, obrigado, cara. Eu que agradeço o espaço, que possa continuar com esse projeto, que eu acho que, como eu falei no início, vai abrilhantar ainda mais a Copa. Que as outras equipes possam vir, que as pessoas comecem a falar sobre as equipes, que eu acho que o que movimenta a Copa é as equipes, né? Então, começa a movimentar, começa a falar sobre a tua equipe, sobre o teu movimento, porque assim, como você perguntou pra gente, se a gente vem, qual é o nosso objetivo na Copa? Daniel vem com o objetivo de buscar o tricampeonato, eu venho com o objetivo de tentar o primeiro, né, no nosso segundo ano. Então as equipes também devem vir nesse mesmo pensamento, então que elas possam vir. Buscar engajamento, né, de sua torcida desde já, né? Exato, pra gente foi um ponto positivo muito grande pra gente, foi a questão da torcida, né? Modéstia à parte, eu tinha muita gente que gostava do que eu fazia e aí acompanhou, mas sabe do investimento. E o torcedor, ele vai junto com o investimento, né? Vai junto com o projeto. Se o projeto chega pra somar na Copa, o torcedor, ele abraça. Ele sai pra apostar também no time, no sentido de eu vou com esse time, isso, né? Ele não vai à toa, né? Não vai à toa. Vou apostar no sentido de estar lá colado. E eu tenho, Joelma conhece, eu tenho lá em casa, são 4, é minha esposa e 3 irmãs, são as torcedoras mais chatas que você já viu. Ela falava assim, eu tô cansado de torcer pra time que perde, pelo amor de Deus. Então é isso, que as pessoas deem o devido valor à Copa, porque a Copa é isso. A Copa eu acho que é, como o Daniel falou, uma das maiores do Nordeste, se não a maior. Em tudo. Em técnica, em tudo. Não tem pra onde correr. Pra mim, eu acho que é a maior do Nordeste disparado. Bruno Damasceno, que é o representante aqui do loteamento Recife, Daniel Alencar, nosso convidado também é do Garapa, vai buscar o tri, o loteamento Recife vai buscar o primeiro campeonato e a gente agradece a você que faz parte desse projeto. Não são só essas figuras, os torcedores, técnicos, jogadores e a torcida acima de tudo faz parte, sim. Então divulga esse programa, né? O nosso Resenha da Copa TV Grande Rio de Futsal. Aguarde o próximo episódio, esse é o 3º episódio. Tem muito mais histórias para a gente contar aqui dos bastidores da Copa e envolvendo você. Um forte abraço, até a próxima Resenha da Copa.